Fala, galera do Naturalmente, tudo bem? Professor Facina aqui. E hoje a gente vem para a nossa última orientação aí de física para o Enem, beleza, galera? Então, o nosso último tópico, eu acho que o mais aguardado de todos, é eletricidade, certo? Porque é um dos tópicos aí mais, vamos dizer assim, de incidência aí alta no Enem, beleza? Então, vamos nessa. Vamos começar a discutir um pouquinho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, let's go. Então, galera, seguinte. Vamos começar aqui. Deixa eu esconder isso aqui. Pronto. Então, galera, vamos começar aqui com a nossa eletricidade, beleza? Então, olha só. Dentro da nossa eletricidade, e eu vou colocar aqui os nossos, vamos dizer assim, subtópicos, né? Foram 66 questões entre 2013 até 2020. Se você pegasse até 2010, galera, tem mais umas 30 questões, certo? Mas a distribuição dá mais ou menos a mesma coisa. Beleza? Então, galera, o que eu pego aqui para a gente comentar sobre eletricidade, né? Eu vou dividir em alguns campos aqui de aplicação. Então, olha só, quando a gente estuda eletricidade aí no ensino médio, primeiro a gente pode dividir aqui na eletrostática, né? Dentro da eletrostática, você aprende aqui os conceitos iniciais, né? Ou seja, você aprende aqui processo de eletrização, ou seja, indução, eletrização por contato, eletrização por atrito. Você aprende força elétrica, você aprende campo elétrico e você aprende potencial, certo? Dentro desses conceitos, galera, né, aí o Enem cobrou para vocês 8 questões, certo? 8 questõezinhas, basicamente aí focado mais em processos de eletrização, beleza? Por isso que eu estou trazendo aqui, dentro dessas 66, 8 questõezinhas aí foram de eletrostática, certo? Agora, quando você parte aqui, né, galera, para a parte da eletrodinâmica, a parte de movimento, né? Elerodinâmica, aqui sim, galera, aqui que está o ouro, certo? Dentro da eletrodinâmica, eu gosto de chamar de uma parte que eu sempre falo para os meninos, né, os meus alunos, de circuitos elétricos, né? A parte de circuitos. Vou até escrever aqui circuitos. Circuitos elétricos. Aqui, galera, que você vê todos os conceitos de tensão, né? O nosso potencial, né? Tensão elétrica, você vê corrente elétrica, você vê potência, né? Que são nossos pilares. E aí, galera, você vai, né? Você vê aquela parte de resistência, resistores, resistividade, né? Toda essa parte aí que a gente aprende lá no ensino médio, certo? De eletricidade. E aí, dentro disso aqui, galera, sem brincadeira, aqui sim que é o seu foco, é o seu estudo, é o seu máximo. Foram 47 questões. Te explico por quê? Porque tudo que está na nossa vida são eletricidade, né, galera? Ou seja, o que você consome dentro de casa, o seu forno de micro-ondas, né, a sua geladeira, o seu telefone, tudo isso envolve eletricidade. E tudo isso envolve essas grandezas que você estuda lá dentro da parte de circuitos da eletrodinâmica. Você estuda a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, você estuda a associação de resistores em série, paralelo, aí depois você estuda geradores, receptores e várias outras coisas, a ideia de curto-circuito, circuito aberto, você estuda lâmpada, você aprende a calcular energia, né? Ou seja, o quilowatt-hora, tudo isso você aprende aqui dentro de circuitos. E aí, galera, está aqui o seu maior enfoque das questões, certo? E, logicamente, você tem que dar uma maior parte, por isso que eu chamo de circuitos, porque desde o momento que você começa a ver a primeira lei de Ohm, você entende o que é corrente elétrica, você entende o que é tensão elétrica, DDP, resistência, resistores, toda essa ideia, galera, tudo isso caminha para você poder resolver circuitos elétricos. Então, por isso que eu sempre coloco tudo isso dentro do mesmo bolo, porque geralmente você não consegue resolver uma parte sem saber a outra. Então, você não consegue calcular potência elétrica, por exemplo, sem calcular tensão e corrente. Você não consegue calcular a potência se você não tiver resistência. Você não estuda circuitos, ou seja, pega aquela ideia de qual lâmpada brilha mais, ou seja, aquela ideia de potência da lâmpada, se você não souber a associação de resistores. Então, perceba que essa matéria está toda concatenada. Você aprende uma que leva a outra e assim vai. Beleza, galera? Bom, sem deixar também escapar um pouquinho, o Enem já cobrou aquela ideia de capacitores, né? Nunca, né, eu vi uma questão do Enem que envolvesse capacitores dentro de circuitos elétricos. Por isso que eu estou colocando ele aqui de maneira separada, certo? Capacitores, mas também são elementos do circuito elétrico, mas foram só 2 questões, né? Então, isso aqui você nem se preocupa tanto aí em ficar
tentando fazer muita coisa sobre capacitor. De novo, o foco é em circuitos, né? E para a gente fechar aqui a nossa parte da eletricidade, né, galera, sem perder muito tempo com vocês, a gente tem o famoso magnetismo. Dentro do magnetismo, galera, né, a gente tem alguns tópicos assim que são essenciais. Você tem a parte de força magnética. Força magnética. Você tem a parte de campo magnético. Campo magnético. E o que eu julgo um pouquinho mais importante para você dar uma atenção, a indução, né? Ou seja, indução magnética. Bom, galera, dentro aqui dessas questões, né, a gente teve aqui o seguinte, a principal distribuição aqui, você teve uma questão de força magnética, você teve 4 questões de campo magnético e 4 questões de indução magnética, totalizando aqui no magnetismo 9 questões, beleza? E aí, galera, por que eu falo para você que eu acho que você tem que focar um pouquinho mais, né, ou seja, aqui na indução, justamente porque aqui é onde eu tenho a maior aplicação aí de conceitos da física que utilizam indução magnética, ou seja, motores, né, aparelhos de som, aquela ideia de etiqueta RFID que você utiliza, que isso hoje está sendo muito utilizado, você pega aí o seu Apple Watch, você pega aí o seu, né, relógio, tudo isso que você tem uma pulseira que pode passar por um bip, ou seja, aquela parte de connect car que você passa em estacionamentos, tudo isso está envolvido aí com uma indução magnética, certo? Então, é um ponto que o Enem pode trazer muita aplicação. Então, galera, dentro aí dos tópicos de elétrica, de novo, né, o nosso queridinho aí para você dar muito enfoque é dentro da eletrodinâmica, a parte de circuitos. Não tem como você abandonar. Você percebe que são 47 questões e todas elas estão dentro desses tópicos que eu falei para você. Tensão, corrente, potência, resistência, associação de resistores, aí vai. Beleza, galera? Então, dentro do seu enfoque de eletricidade, te garanto que se você der um bom enfoque na eletrodinâmica, você vai estar garantindo aí pelo menos umas 3, 4 questões no seu Enem. Porque geralmente quando a gente pega a prova do Enem e você vê as questões que mais caem são questões envolvendo eletricidade, seja na parte de eletrodinâmica ou na parte de magnetismo. Sempre tem uma ou duas que são de magnetismo, eletricidade assim envolvida, mas com certeza vai cair uma questão de chuveiro, uma questão de lâmpada, de interruptor, de casa, de economia, tudo isso com certeza, todo ano é batata. Todo ano cai. Beleza, galera? Então, fechamos por aqui a nossa última orientação de física e a gente se vê. Valeu, galera. Até mais.